Bom, vamos analisar agora o código-fonte da tela conciliação fornecedor, tá? Bom, vocês vão poder perceber que essa tela de conciliação do fornecedor ela é praticamente igual à tela de conciliação do cliente, tá? Então, primeiramente aqui na tela de grid, cliente, aliás, conciliação fornecedor grid, nós temos aqui dois botões, né? Que é o Reload Button, uma barra de navegação. Temos uma grid que também, né, está vinculada ao VO pessoa VO, tá? Então são os dados lá da tabela pessoa. O controller dessa grid é o conciliação fornecedor grid controller, ok? Sendo que a action lá do servidor que vai receber as requisições é o conciliação fornecedor grid action, ok? Método load data, novamente aqui nós não precisamos desse parâmetro, de informar esse parâmetro, né? Vamos abrir aqui então a action lá do servidor, que é o conciliação fornecedor grid action, ok? Temos aqui primeiramente a definição do nome dessa action e o método execute command, ok? Então no método load data desse controller será realizada uma requisição para o servidor, informando qual a action que vai ser requisitada e passamos aqui como parâmetro um grid params, tá? Então primeiramente buscamos esses parâmetros, ok? Realizamos uma consulta no banco de dados, onde nós iremos buscar todos os dados, né, todas as pessoas cadastradas no sistema, tá? Para que o usuário visualize lá na grid. E retornamos com essas informações aqui para a aplicação cliente, tá? O método double click, da mesma forma que nós vimos lá no controller do cliente, buscamos aqui a pessoa que o usuário selecionou na grid e instanciamos aqui agora o conciliação fornecedor detalhe controller, passando como parâmetro a grid, essa tela de grid, e o pessoa VO, ok? Vamos analisar então agora a tela detalhe, né, da conciliação fornecedor. Então aqui no lado do cliente, eu tenho aqui a classe conciliação fornecedor detalhe, tá? A tela é igual, tá, à de conciliação do cliente. Temos aqui também o período, tá, que o usuário vai informar para visualizar aqui os dados dos lançamentos contábeis e das contas pagas, tá? Esse form que contém os dados do fornecedor, ele está vinculado aqui ao VO fornecedor VO, tá? Então aqui nós temos a tabela. Fornecedor, ok? Então, os dados dessa tabela aqui, né, no caso do fornecedor selecionado pelo usuário, que serão mostrados aqui nesse form, ok? Temos aqui também os critérios que o usuário vai selecionar para realizar a conciliação dos lançamentos. A grid de contas pagas, né, lá na tela do cliente nós tínhamos a grid de contas recebidas. Aqui na tela do fornecedor nós temos a grid de contas pagas. Tá? Então, essa grid ela está vinculada aqui ao VO com T2TI ERP financeiro Java parcela pagamento VO. Tá? Então, na outra grid nós tínhamos o parcela recebimento. Nessa grid nós temos agora o parcela pagamento. Tá? Então, são esses dados, né, os dados dessa tabela, que serão visualizados aqui nessa grid de contas pagas. Lançamento contábil é o mesmo, tá? Também está vinculado aqui ao VO contábil lançamento detalhe. E lançamentos conciliados está vinculado ao VO conciliação fornecedor VO, tá? E esse VO, da mesma forma que lá o conciliação cliente, ele não está relacionado com nenhuma tabela, ok? Então aqui nós não temos as anotações, né, do JPA, temos aqui os atributos desse VO e seus respectivos métodos GET e SET, ok?
Os controllers, né, do form e das grids, eles estão definidos aqui. O controller do form é o conciliação fornecedor detalhe controller, tá? Segue o mesmo padrão que nós vimos lá no conciliação cliente, né, detalhe controller. A action lá no servidor que vai receber as requisições é o conciliação fornecedor detalhe action, tá? Então aqui no lado do servidor eu tenho a classe conciliação fornecedor detalhe action. Primeiramente tem no método getRequestName a definição do nome dessa action, tá? Então aqui no método loadData vai ser realizada uma requisição para o servidor, passando como parâmetro o nome da action que vai receber a requisição e a pessoa, né, que foi recebida aqui no construtor desse controller como parâmetro, tá? Então aqui no lado do servidor vai ser executado o método executeCommand. Nós buscamos a pessoa que foi passado como parâmetro, né, no caso pessoa VO, realizamos uma conexão com o banco e iremos buscar aqui os dados do fornecedor que está vinculado àquela pessoa, tá? E retornamos com essa informação lá para a aplicação cliente que realizou essa requisição, tá? Então, no caso, será mostrado aqui os dados do fornecedor, ok? Bom, então novamente aqui no botão de reload, nós temos uma action, tá? No caso a action performed, onde nós vamos definir aqui a data inicial e a data final do parcela controller, tá? Definimos também a data inicial e data final do lançamento controller e chamamos seus respectivos métodos reload data, tá? Então cada grid tem seu respectivo controller. Temos aqui o lançamento grid controller, que é o mesmo que nós vimos lá do conciliação do cliente e também é o mesmo que nós vimos lá do conciliação bancária, tá? Então vamos aqui apenas abrir o controller da parcela do conciliação fornecedor, tá? Então nós temos aqui 3 objetos, que é a ação do servidor, data inicial, data final. Temos aqui a definição do nome da action que vai receber os parâmetros lá no servidor. Então aqui no lado do servidor nós temos aqui a classe parcela conciliação fornecedor grid action, tá? Então primeiramente aqui nós temos a definição do nome dessa action. O método loadData ele vai ser executado quando nós chamarmos aqui o método reload, né, dessa grid parcela, tá? Aqui no controller, né, nós buscamos os parâmetros, a data inicial e a data final e realizamos então aqui a requisição para o servidor. Ao realizar essa requisição, nós buscamos aqui esses parâmetros informados lá pela aplicação cliente, que é a data inicial, data final, e buscamos, né, os dados das parcelas pagamentos de acordo com a data final e data inicial e retornamos essas informações para a aplicação cliente, tá? Nós temos aqui um mesmo to-do que nós vimos lá na tela de conciliação de cliente. É necessário realizar algum outro filtro nessa pesquisa? Então, novamente, você deve analisar essa tabela, parcela pagamento, né? Nós temos aqui outros atributos dessa tabela, tá? Aliás, dessa tabela mesmo, né? Nós temos outros atributos. Então, você deve analisar se nós precisamos realizar algum outro filtro, tá? Ou será que somente o filtro da data é suficiente para nós buscarmos os pagamentos desse fornecedor, né, do fornecedor que está sendo visualizado aqui na tela? Será que precisa fazer um outro tipo de filtro? Então, é essa pergunta aqui que esse to-do quer saber, ok? Bom, e finalmente aqui nós temos o controller da grid conciliado, tá? Aqui é praticamente igual ao que nós vimos lá na conciliação do cliente, tá? Então, primeiramente aqui eu vou buscar a lista de parcelas que foram selecionadas lá pelo usuário, né, que foram trazidas lá do servidor. Vou buscar a lista de lançamentos, tá? Que no caso está aqui nessa grid. E vou chamar aqui o método concilia lançamentos dessa classe conciliado controller, tá? Que no caso aqui é o lançamento fornecedor conciliado grid controller,
Vamos abrir aqui essa classe. Está aqui no mesmo pacote. Lançamento fornecedor conciliado grid controller, tá? No construtor dessa classe é recebida como parâmetro um objeto da classe grid control, tá? E temos aqui o método concilia lançamentos, que recebe como parâmetro a lista de parcelas e a lista de lançamentos, tá? No caso, essa lista de parcelas são as parcela pagamento VO, ok? Bom, então novamente aqui eu vou fazer um laço nessa lista de parcelas, tá? Logo depois eu faço um laço na lista de lançamentos e vou verificar se o valor pago da parcela é igual ao valor do lançamento, tá? Se o valor for igual, eu vou adicionar um novo registro na minha grid conciliado, ok? Então o procedimento é o mesmo que nós fizemos lá na conciliação do cliente. E aqui nós temos outros to-dos, tá? Que praticamente são os mesmos que nós vimos também lá na tela de cliente. Qual o procedimento para conciliar de acordo com o checkbox de critério? Está correta essa forma de conciliação? Então você deve analisar, né? Aqui na tela nós temos também o checkbox de critério, data, valor, histórico. Lembrando que o usuário poderá selecionar um ou mais desses critérios, né? E o sistema deve realizar a conciliação de acordo com esses critérios que foram selecionados pelo usuário. Ok? Bom, então, dessa forma nós visualizamos aqui todo o código-fonte da tela de conciliação do fornecedor.